A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Uma manhã maravilhosa, com chuva. Acordei com chuva, agora acordei, eram umas 5 e pouca, já tava chovendo. Graças a Deus, para refrescar, né? Tava um calor insuportável ontem. E aí, vim aqui fazer um vídeo para esse canal maravilhoso de Deus, onde o Senhor ministrou aqui no meu coração uma palavra bastante interessante, onde a gente vê nos dias de hoje, né, que os pais não podem mais educar os filhos, não pode mais nem dar um tapinha, né, que diz que é crime, conselho tutelar vem em cima, isso e aquilo, mas aqui na palavra do Senhor já nos falava sobre a educação, né, dos nossos filhos, como disciplinar os nossos filhos, né. Eu sou contra aqueles pais que maltratam, aqueles pais que bate ao extremo, né? Que chuta, que xinga. Mas assim, a disciplina ela tem que ser bem aplicada de forma correta para que a criança ela não venha crescer revoltada, né? Então vamos para a palavra do Senhor aqui em Provérbios 23, no versículo 13, né? Que diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com uma vara, nem por isso morrerá. Amém, irmãos? Vou repetir. Versículo 23, não, capítulo 23, versículo 13 de Provérbio diz: não retires a disciplina da criança, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. Amém, né? O que essa palavra quer nos dizer? Que a gente temos que saber disciplinar nossos filhos de forma correta, né? Que nem por isso eles morrerão. É melhor que a gente ensine eles em casa como agir, como se comportar, né? Muitas vezes a gente vê aí na mídia, vê na sociedade que você não pode pegar um chicote, uma sandália ou qualquer coisa para estar ensinando um filho hoje, né? Que é crime. Eu não sou a favor desses pais que batem, que maltratam, que chutam, que xinga. Eu acho que isso não ensina. Mas como o rei Salomão está dizendo aqui na palavra dele, né? No versículo 13, né? Não retira a disciplina da criança, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. Isso quer nos dizer, irmãos, que nós devemos saber disciplinar nossos filhos de maneira correta, né? Que nem por isso ele morrerá. Então também isso quer nos dizer que Jesus, né? Jesus ele foi criança. Vocês acham que Jesus ele não apanhou? Vocês acham que Jesus ele não foi disciplinado pelos pais, né? Por mais que ele era um ser celestial, que ele era um ser diferenciado, mas você acha que ele não foi criança como qualquer outra criança? Não, irmãos, ele foi criança. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele foi criança, né? Jesus ele amou, sentiu raiva, né? Jesus ele amou, ele sentiu raiva, experimentou do medo, chorou de tristeza e viveu com coragem. Ele sabia que era motivado pelos o que sentia, mesmo isso não fizesse um sentido lógico para os outros. Nossas emoções nos faz conhecer quem somos e nos leva a fazer as coisas que fazemos. Jesus queria conhecer a gama completa das nossas emoções, ou seja, Jesus queria conhecer nós completamente. Então, para que ele pudesse conhecer totalmente a gama completa do nosso sentimento, da nossa vida como ser humano, ele passou por todas as fases, né? Então ele passou pela fase de criança, né? Ele foi criança, ele brincou, ele chorou, ele foi disciplinado. Ele errou como criança, né? Que toda criança ela erra, ela brinca, ela trupica ali, ela cai, ela levanta, ela cai de novo, ela chora. Então, sim, irmãos, mas hoje em dia a gente não pode mais brigar com nossos filhos, hoje em dia a gente não pode mais dar um tapa, hoje em dia tá tudo mudado, né? Hoje em dia, os filhos que tá batendo nos pais, né? Eu apanhei muito quando era criança, né?
E hoje eu crio meus filhos, tento o máximo possível não bater nos meus filhos. Na realidade, eu acho que eu dei umas 2 surras nos meus filhos, principalmente no mais velho, mas assim, nada muito exagerado, porque como eu apanhei, eu vi que apanhar não ensina, né? Você não pode deixar de disciplinar, dar castigo, de dar um tapinha aqui, outro lá de vez em quando, mas assim, espancar, eu acho que não ensina não. Faz com que a criança ela cresça mais revoltada, né? Faz com que a criança ela cresça com mais raiva. Então vamos saber cuidar dos nossos filhos, né? E aqui o rei Salomão fala assim, ó, a respeito das crianças. Orienta os pais a ensinarem a criança no caminho do bem, no caminho em que ele deve andar, né? A gente, como pai, devemos orientar os nossos filhos no caminho onde ele deve andar, para que quando eles vierem a crescer, eles não se desviar do caminho do Senhor. Feliz daquele que teve a criação na presença do Senhor, que teve uma família firmada ali na rocha, né? Feliz daquele que teve o pai e a mãe como exemplo dentro de casa, levando para a igreja, né? Buscando ali estar no Evangelho de Cristo. Eu não tive isso na minha casa, né? Em relação aos meus pais, eu trago essa lembrança da minha avó, que minha avó era evangélica, da Deus e Amor, mas dos meus pais mesmo eu não tive. Então, assim, feliz daquele que tem a mãe e o pai ali na presença do Senhor, ensinando o caminho reto, o caminho certo, onde deve andar, trilhar, para quando ele crescer, ele não vier a desviar do caminho do Senhor, né? Porque embora a gente acha que a gente é imortal, embora a gente ache que a gente vai ficar aqui do lado dos nossos filhos, vai protegê-los, né, por toda a vida, mas não vamos, irmãos, né? Vai chegar uma hora, mais cedo ou mais tarde, que eles vão ter que ficar sozinhos, eles vão crescer, vão ter a vida deles, e isso vai fazer com que eles, né, aprenda a viver sozinho no mundo, aprenda a andar no caminho justo e reto do Senhor. Você ensinando ele desde pequeno, né? Porque quando você ensina desde pequeno, não tem por que essa criança ela se desviar, né? Então vamos ensinar de forma correta, né? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo valorizou a todas as crianças, dizendo: deixa vir a mim todos os pequeninos e não os impeça, porque dos tais é o reino do céu, né? Os tais já é de Jesus, já é de Deus, né? Jesus Cristo declarou às crianças como participante do reino do céu, dizendo: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarás no reino do céu, né? Que está lá em Mateus 18:3, né? Mas aqui Jesus está falando com as crianças, né? Aí hoje em dia a gente vê adultos agindo como criança, né? Com infantilidade, deixando a infantilidade parecendo que nem teve infância, né? Agindo como criança, né? E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que as crianças já é do reino do céu, mas os adultos ele tem que agir como adulto, né? A palavra do Senhor nos diz assim, né? Quando eu era criança, eu agia como criança. Eu hoje como adulto tenho que agir como adulto, né? Então assim devemos ser nós, né? Seja como as crianças, mas não seja infantil. Isso aqui é para aqueles adultos que ainda têm comportamento de criança. Seja como criança para que vocês possam entrar no reino do céu, mas não seja infantil, porque o reino do céu é para aquelas pessoas sábias, é para aquelas pessoas que sabem, né, conduzir as crianças quando são criança, mas não é para aqueles adultos que já estão adultos e estão agindo com infantilidade, brincando com a palavra do Senhor, deixando de fazer a função, né, como os pais, né, deixando de ensinar, ou então mesmo dando uma má educação para os filhos, sendo mais infantil do que a própria criança. Vamos vigiar em relação a isso, né? Porque aqui a palavra do Senhor ela é clara, né? Seja como as crianças, mas não seja infantil.
né? Porque para entrar no céu você tem que ter um coração puro, como a criança, né? Se não vos transformardes em criança, não conhecerás o reino do céu. Mas isso é para que o ser humano ele venha ter um coração puro. Isso não quer dizer que você tem que ser um adulto infantil, né? Você tem que ser um adulto maduro, ensinar o teu filho a andar no caminho certo, né? Que o rei Salomão nos diz isso aqui, na palavra do Senhor. O rei Salomão foi um dos reis e uma das pessoas mais sábias que existiu na Bíblia, né? Então, assim, vamos pedir sabedoria a Deus, vamos pedir a sabedoria do rei Salomão, né? Vamos pedir a Deus essa sabedoria, né? Porque que ele venha nos dar sabedoria para que a gente possa criar nossos filhos no caminho do Senhor, no caminho reto e justo, para quando eles crescerem, eles não vier se desviar da presença de Deus, né? Então, vamos saber agir como adultos, não como criança, né? Quando você for falar com teu filho, fala como uma pessoa madura, sábia, educada, para que eles venham crescer, para que eles venham trilhar no caminho certo. Dá amor aos teus filhos, porque aquele que tem amor, aquele que é bem zelado, eu tenho certeza que eles não vão para o mundo praticar iniquidade, porque a família é a base, né? A família é tudo que a gente tem. O primeiro projeto de Deus foi a família, né? É onde o Satanás ele tem mais investido, porque foi o primeiro projeto de Deus foi a família, né? Então vamos pegar, zelar das crianças, ensinar elas o caminho correto, né? Porque assim, ó, algumas pessoas relutam em agir de forma emocional por considerar uma atitude infantil. No entanto, existe uma diferença entre ser infantil e ser como criança. Você tem que saber saber quem é criança e quem está agindo com atitude infantil. Você pai, você mãe, tem que agir como homem, como mulher, sabendo educar os teus filhos, não usando de infantilidade, muitas das vezes, né, maltratando. A gente vê aí, passando na mídia aí, nas televisão, nos jornais, tantas crianças sendo mortas, tantas crianças sendo estrupadas, né? Por falta de quê? De criação, de boa conduta, né? De maturidade dos pais, né? Ser infantil e ser imaturo é recusar-se a assumir a plena responsabilidade pelas próprias ações, né? Então, assim, quando você é um adulto infantil, você está assumindo, né, a imaturidade e se recusando a assumir a responsabilidade das suas próprias ações. Não seja esse adulto irresponsável, né? Seja um adulto responsável pelos seus atos. Então, não maltrate seus filhos, cria eles dentro da palavra do Senhor. Seja amoroso, seja cuidadoso, né? Ensina o caminho certo que deve andar. Essa foi a palavra de agora da madrugada, né? Agora vai dar 6 horas, né? Desde as 5 que eu estou aqui acordada, estava orando e o Senhor me despertou para orar, para falar um pouquinho dele. Olha o barulho da chuva, que bênção. Gente, eu amo chuva, irmãos, eu amo frio, eu amo chuva, estou muito feliz que está chovendo. Eu amo esse clima. É ruim para quem vai sair de casa para trabalhar, eu sei, né? Porque trabalhar, sair debaixo de chuva não é fácil, mas é um clima maravilhoso. Eu não gosto de calor. Então, é isso que Deus tocou no meu coração para estar fazendo esse vídeo de hoje, né? Não esqueça de deixar o joinha, não esqueça de deixar o joinha, de assistir o vídeo até o final, né? De comentar e de compartilhar meu vídeo. Eu vou ficar muito feliz e agradecida. E eu tenho certeza que o Senhor também, porque esse canal é projeto dele. E o que é projeto do Senhor agrada a Ele, aquele que compartilha, aquele que curte, aquele que comenta, porque estará fazendo a vontade do Pai, estará fazendo a vontade do Mestre, né? E é assim que hoje eu inicio o meu dia, falando para você, pai, para você, mãe, agir com sabedoria, né? Não fugir das suas responsabilidades, ser maduro, ser responsável com seus filhos e ensinar o caminho reto e justo para que eles não venham se desviar quando eles vierem crescer, se tornar
homens e mulheres de Deus, tá bom? Um beijo, fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu sei que Ele vai querer, em nome do Senhor Jesus.